Você tem alguma dúvida em relação ao dízimo? Se você tem, então fique comigo neste vídeo. A palavra dízimo, ela vem da palavra hebraica malácer e também da palavra grega decate, que traduzido significa 1/10. Portanto, sabemos que 1/10 ou 1 de 10 são 10%. Então sabemos que a quantia do dízimo ela deve ser 10%, porque este é o significado desta palavra. Em Provérbios, no capítulo de número 3, versículo 9 e 10, diz assim: honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O tema dízimo, ele é oportuno, porém controvertido, mal compreendido, negligenciado e muito atacado. Portanto, precisamos aprender a prática do dízimo. Não precisamos, meus queridos, criar mecanismos, meios ou métodos cada vez mais criativos que cada vez nos leva para mais distante da Bíblia. A rosa ungida, o lenço ungido, o feijão ungido e por aí vai. Se fizermos isso, estaremos ensinando um misticismo ou sincretismo religioso. O sincretismo religioso, para quem não sabe o que é um fenômeno que ocorre quando elementos de diferentes tradições religiosas são combinados em uma única prática ou crença. Nós, porém, precisamos apenas nos deter nas escrituras sagradas, na Bíblia. A Bíblia, ela não é uma das regras de fé, mas ela é a única regra de fé e prática que nós temos. Eu não tenho que ir para os recursos das novidades do mercado da fé. Eu tenho que me voltar para a palavra de Deus e não para essas indulgências modernas, onde as pessoas precisam pagar alguma coisa para receber bênçãos espirituais ou então receber benefícios da graça de Deus. Essa graça, ela é soberana, essa graça, ela é livre, essa graça, ela é de graça. Muitos líderes usam de armadilhas ou de truques para colocar medo nas pessoas, através da culpa ou através da ganância. Através da culpa se você não der aquilo que eu estou determinando aqui, vai cair uma maldição sobre a sua vida, você só vai perder porque você não age por fé. Através da ganância se você der mais, você vai receber muito mais. Alguns dizem que hoje não precisam dar mais o dízimo, pois isso foi na época dos decretos sacerdotais. Isso era da ordem levítica. Hoje não temos mais sacerdotes, ou seja, a ordem ou a classe sacerdotal levítica cessou. Porém, todos nós somos sacerdotes reais. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus queridos, hoje não temos sacerdotes da ordem levítica, mas temos ministros do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Aqueles que servem diante do altar participam daquilo que é oferecido no altar. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que também vivam do evangelho. O dízimo, ele começou antes da lei. Alguns dizem que já não vivem mais debaixo da lei, que o dízimo era da lei. Portanto, o dízimo ele começou bem antes, por Abraão, em Gênesis 14, 20.
Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e o dízimo continuou durante a lei, durante o período teocrático, e continuou também depois que foi estabelecida a monarquia em Israel. Muitos confundem imposto com dízimo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas dizem: eu pago meus impostos e cumpro com a minha obrigação como cidadão, então eu já estou isento do dízimo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos para a Bíblia. Em Mateus capítulo 22, versículo 21, Jesus diz assim: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus. É fácil entender isso. Dai a César o que é de César. Isso é imposto. E dai a Deus o que é de Deus. Isso é dízimo. Estado é uma coisa e igreja é outra coisa. Não confundam isso. Não foi o homem que instituiu o dízimo, mas foi Deus. Alguns dizem: eu não sou dizimista, pastor, porque eu ganho muito pouco e não sobra. Se você estiver entendendo o dízimo como sobra, então você não entendeu nada sobre dízimo. Dízimo é primícias. Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícias. E a ordenança é: honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, não com a sobra de toda a sua renda. Dízimo é uma questão de fé e obediência à palavra de Deus. Nós dependemos muito mais do provedor do que da provisão. Alguns dizem que não são dizimistas, mas são ofertantes. Isto também está errado. É claro que ser ofertante é importante, mas primeiro você paga a sua dívida para depois você dar presentes. Outros dizem: eu não sou dizimista porque eu não senti no meu coração. Dizem que, como está escrito na Bíblia, cada um contribua segundo aquilo que estiver em seu coração. Então eu não estou sentindo nada, pastor, então não vou dar nada. Esta passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele está se referindo a uma coleta que foi feita naquela época para os crentes da Judéia. Não tem nada a ver com dízimo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A questão não é naquilo que eu penso, ou o que eu acho, ou naquilo que eu sinto, e sim naquilo que a Bíblia diz. A verdade não está fundamentada, meus irmãos, naquilo que eu sinto. A Bíblia me manda levar na casa do tesouro, na igreja. Alguns dizem: eu mesmo posso administrar o meu dízimo. Se eu achar certo comprar cesta básica, roupa ou pagar ao conta de alguém que seja necessitado. Isso está certo? Não, isso está errado também. O dízimo não é para você administrar, a ordem é para você trazer. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias 3, versículo 10. Basta você meditar na Bíblia que você vai ter a sua base. Nunca ame o seu dinheiro mais do que a Deus ou a sua obra. Jesus, ele só chamou 2 seres de Senhor na Bíblia: Deus, que é o Pai, e o dinheiro. Ele disse assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Existem promessas de Deus sobre a vida dos dizimistas. Ele abrirá janelas dos céus e te abençoará com bênção sem medida. A bênção do Senhor, ela não está limitada ao financeiro. Existem pessoas que moram em casas caindo um pedaço, ou então nem tem casa, mas são felizes e vivem abençoados por Deus. E existem pessoas que moram em mansões e são infelizes. Portanto, queridos, lembre-se do teu Criador. Aprenda a prática do dízimo por fé e gratidão, e com certeza a sua vida será abençoada.
Amém e graças a Deus.